Cumprimentos a Vossa Excelência, senador Paulo Paim, meus cumprimentos à Sua Excelência, senador Cristóvão Buarque. Volto à tribuna em nome da liderança do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, para falar sobre o importante ente público que são os servidores públicos. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu não poderia deixar de transcorrer no dia 28 de outubro sem prestar as minhas justíssimas homenagens aos servidores públicos do Brasil, categoria do qual também faço parte com muita honra. Então, no dia 28 de outubro foi comemorado o Dia do Servidor Público. Muitos não sabem, mas sou servidor público concursado do Ministério do Planejamento, cedido ao Ministério de Minas e Energia, senhor presidente. Trabalhei na Eletronorte por 3 anos, na Companhia Energética de Brasília, a SEB, por 26 anos. Fui diretor do Sindicato dos Eletricitários, fui filiado à CUT, e bem como diretor da Associação Nacional dos Analistas e Especialistas em Infraestrutura, engenheiro de formação que sou. Tenho um imenso respeito pelo servidor público, pelos agentes de Estado que fazem a máquina pública funcionar, principalmente em favor dos mais pobres, que são os mais carentes dos serviços públicos. Os interesses e as necessidades dos servidores públicos são a prioridade número 1 do meu mandato, senhor senador Paulo Paim, além de defender aqui a família, a vida e o meio ambiente. E espero sinceramente estar tendo uma atuação à altura das expectativas dos servidores públicos brasileiros. Uma classe exigente, com pensamento crítico, inteligente e bem informada. Haja vista os servidores públicos aqui do Congresso Nacional, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Se eu puder satisfazer as suas expectativas, terá valido a pena, ao final do meu mandato, ter sido senador da República. Agora mesmo, senhor presidente, no dia 25 de outubro, foi aprovada por unanimidade o relatório da nossa CPI, a CPI da Verdade, a CPI da Previdência. Relatório que foi elaborado por mim, na qualidade de relator da comissão, junto com o presidente da CPI, senador Paulo Paim, com o vice-presidente, senador Telmário Mota, e com os demais ilustres senadores competentes, componentes da comissão. E o que fizemos foi formar uma frente de defesa da Previdência Social, uma frente em defesa da verdade, em especial no meu caso e nos outros, da defesa da Previdência, também dos servidores públicos. Examinamos a contabilidade da Previdência Social, tanto a privada quanto a pública, cotejamos receitas com despesas, estudamos os desvios de recursos que se faz há anos e chegamos à conclusão inequívoca de que a Previdência não é deficitária, senhor senador Cristóvão Buarque. Os que dizem isso ou estão iludidos ou mal intencionados. A reforma da Previdência, como vem sendo engendrada, ameaça o futuro dos trabalhadores brasileiros. E só é boa para empresas e instituições que devem fortunas aos cofres públicos e querem ver suas dívidas perdoadas. Mas no que depender de mim, não permitirei que a Previdência Social brasileira seja destruída, e nem sequer que os servidores públicos ganhem um centavo a menos do que têm direito na aposentadoria. Tampouco permitirei, sem protesto, que seja sobretaxada na já poupuda contribuição que são mensalmente obrigados a pagar. Se querem controlar as contas públicas, que busque outros meios mais justos e eficientes. Não faça dos servidores públicos bode expiatório do ajuste fiscal. Há muita ineficiência no Estado brasileiro, muitos gastos desnecessários e mal feitos, muita malversação do dinheiro público. O que eu peço, senhor presidente, é que deixe o servidor público em paz e que respeite a imensa contribuição que a categoria tem dado ao desenvolvimento de nosso país. Senhor presidente, senhor senador Cristóvão e demais senadores da casa. Neste dia comemorativo, que foi o dia 28, de homenagem aos servidores, deixarei para outra oportunidade o tratamento de questões importantes e complexas
que diz respeito à categoria no Brasil. Uma delas é a defesa do Instituto de Estabilidade dos Servidores, instituto que tem sido contestado por alguns, mas que é garantia imprescindível para que os servidores possam servir ao país e ao povo, e não a interesses privados de quem está momentaneamente no poder. Outra questão, senhor presidente, diz respeito ao desprestígio que tem sofrido entre nós o Instituto do Concurso Público, como via de acesso às carreiras de natureza pública. A administração pública, senhor senador Cristóvão Buarque, daqui a pouco eu faço-lhe uma parte, cada vez mais tem aumentado proporcionalmente o número de cargos de livre provimento, em desfavor dos cargos pertencentes ao quadro permanente dos órgãos públicos, cujo acesso se deve dar exclusivamente por concurso público. O concurso público é instituto democrático, consagrado em nossa Constituição, que garante que os melhores quadros sejam selecionados para o serviço público e que todos os brasileiros tenham igualdade de condição no acesso aos cargos públicos. Assim, senhor líder Cristóvão Buarque, eu lhe passo a parte que Vossa Excelência está solicitando. Senador Hélio, talvez ninguém melhor do que o senhor para trazer essa homenagem aos servidores públicos. O senhor é um deles, como eu também. Não como senadores até, mas como profissionais. Eu, professor, o senhor engenheiro da nossa Companhia de Eletricidade ou de Energia de Brasília. Além disso, o senhor é um preocupado com os assuntos das questões trabalhistas do setor público. Eu acho ótimo trazer esse assunto aqui e queria propor que nos encontrássemos para discutir um assunto. Muito bom. Eu creio que entre os desafios do próximo presidente, um será fazer um pacto da nação brasileira com os servidores públicos. Perfeito. Como precisa um pacto da nação brasileira com a comunidade científica, tecnológica, com os professores. Nós temos que defender os servidores públicos, porque sem eles estarem satisfeitos, o serviço público não funciona bem. O servidor público tem que estar satisfeito, como qualquer trabalhador. Eu que tive a honra de servir a seu governo como governador do Distrito Federal, quero dizer que essa questão dessa tese de servidor público é fundamental. Porque nós, servidores públicos, senador Cristóvão, sabemos que nós não somos existentes para dar lucro nem para dar prejuízo. Nós existimos para fazer o equilíbrio entre o Estado e o público, entre o contribuinte, pagador de imposto, que precisa do Estado, e o Estado brasileiro, fazendo com que a burocracia funcione de forma adequada, fazendo com que a saúde atenda aqueles que dela necessitam, fazendo com que a educação cumpra a sua tarefa de bem informar o nosso povo, tá certo? Por isso, nós temos consciência que o servidor público não pode ser um objeto tratado de forma desumana, de forma desleal por muitos dos governantes. Por isso é que nós achamos e compreendemos que tem que ter uma relação onde o servidor público tem um salário adequado, um local de trabalho adequado e tenha a condição de fazer esse equilíbrio entre o público e o privado, entre o povo e o Estado.